E a cada um dos nossos visitantes nesta noite, que você sinta a vontade, porque você está na casa do nosso Pai querido, nosso Deus celestial. Amém? Todos acharam? Versículo 17 nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegassem, conspiravam contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-no, lancemo-no numa destas cisternas, e diremos a um que o animal selvagem o comeu, e vejam em que lhe deram uns sonhos. Amém? Vamos orar? Pai querido, Mestre amado, Deus santo, Deus verdadeiro, a Ti seja dado toda honra, toda glória, todo louvor e adoração e exaltação nesta noite, porque estamos aqui reunidos, ó Pai, como igreja amada do Senhor, para prestar a Ti o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração, o melhor, meu Deus, do nosso aquebrantar dos nossos corações, que o Senhor possa estar agora sondando o oculto escondido, e vem dissipando agora toda e qualquer fortaleza do inimigo, todo e qualquer dardo inflamado das trevas, toda e qualquer inquietação, empecilho, seja lançado por terra agora em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, de estar falando aos corações de maneira toda especial. Ah, Paizinho querido, apenas vaso e canal eu sou, mas Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que entra com sinais nesta noite, para a glória do Teu santo nome, nós Te louvamos e já Te agradecemos. Amém. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus? Aleluia. Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor, a qual o pastor Marcelo já trouxe a boa notícia que a nossa caravana chegou em Portugal, graças a Deus, correu tudo bem a viagem. A passagem deles ali na imigração também correu tudo bem, as bagagens, todo mundo feliz com Jesus. E agora já de início fazendo a obra ali, já evangelizando, e com certeza almas, portugueses, em nome de Jesus, que tem sido essa nossa oração, estarão conhecendo quem é o Jesus verdadeiro. Amém? Então não esqueça da sua escala de jejum, a qual você deu o seu nome, que está ali no mural, que você possa cumprir a sua escala, porque você não fez um propósito com o pastor, você fez um propósito com o supremo pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então que você possa estar fazendo o seu propósito de jejum, seu propósito de oração, cobrindo esta caravana, que ali estão fazendo a obra do Senhor. Amém? Estamos na abertura de uma campanha, por um tema interessante e pertinente: vitórias em tempos de aflições. Se humanamente formos analisar este tema, nós vamos entrar em contradição dentro do nosso pensamento, porque humanamente, quando nós estamos em aflições, em angústia de alma, é difícil de querermos ver ou querermos sentir a vitória chegando, porque o momento da aflição, ela confunde o sentimento e os pensamentos também, principalmente quando a intensidade da aflição de alma traz um peso sobre a pessoa, que quando ela não consegue orar, ela não consegue jejuar, ela não consegue vir à igreja, ou quando vem à igreja não consegue cultuar, não consegue abrir a boca, não consegue levantar a mão e dar um glória a Deus, prestando a Deus a sua reverência, a sua adoração, porque está em um momento de aflição de alma. A aflição de alma é um sentimento atemorizante que
aflige a alma trazendo angústia. E quando uma alma está angustiada, ela não consegue ter um norte, sendo que ela sabe em quem ela crê, sendo Deus, mas ela não sente a presença do Espírito Santo de Deus, porque a sua alma está angustiada, porque ela não consegue dar vazão para o Espírito Santo de Deus, para que entre e arranque a angústia. E tem muitas pessoas que dá ataque cardíaco, tem muitas pessoas que em momento de aflição, dando ibope para essa seta diabólica, desencadeia a depressão, e tem sido infelizmente uma arma de Satanás contra o povo evangélico, contra o povo de Deus. Mas nesta noite nós temos um tema de uma campanha que traz um tema que vai confrontar com a nossa expectativa humana, confrontar com a nossa fé, que são vitórias em momentos, em tempos de aflições. Aleluia. Tem como ver vitória quando você está aflito? Tem como ter uma perspectiva de vitória, de conquista, quando a tua alma está angustiada? Aleluia. Mas o Senhor nos trouxe esta campanha com este tema tão impertinente para nos revelar este Deus que nos dá a vitória em momentos de aflições, que se revela a nós como um Pai, como um Deus, como um provedor, como aquele que sonda o oculto escondido e conhece a tua petição. Ele está vendo a tua aflição, mas também o Espírito Santo, quando nós damos vazão para Ele, Ele tem liberdade de expulsar esta angústia, esta aflição, e reinar na tua alma a fé viva, a paz que excede todo entendimento, porque está passando pela prova, está dando glória a Deus, está passando pela luta, está glorificando ao Senhor, está passando pela prova, está louvando a Deus, está exaltando a Ele. Não tem aflição que fique numa alma, não tem angústia que predomine em uma alma quando levantamos um altar de adoração a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não posso me calar. Eu nasci para adorar ao Senhor. E tem muitas pessoas que confundem adoração em louvor. Ah, mas eu não tenho voz para adorar, eu não sei louvar como as meninas da equipe de louvor, ou quando a irmã louva sozinha. A adoração é um momento que você está dizendo a Deus: Santo, 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 exaltado, enaltecido, maravilhoso, engrandecido, ei, camai, evo, erai, soa. A adoração constante. Está dentro do carro, está glorificando. Está cantuceia, lamassaia. Está na fila, está dando glória a Deus. Está lavando a louça, está dizendo: Santo és o teu nome, maravilhoso tu és grande, Jesus. Te agradeço por este dia, aleluia. Verdadeira adoração. Então, o tema desta campanha, a qual nós abrimos hoje, nos traz este tema que vai te pegar pelos ombros e vai te dar uma sacudida. Porque o Senhor quer te dar a vitória neste momento de aflição que você está passando. O Senhor quer te dar a vitória neste momento de angústia de alma, de gemer de alma. Ele quer revelar a vitória dele para você. Não é na bonância, não, é no momento de angústia, sim. É aí que ele quer revelar que ele é Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Então, mediante este tema e esta passagem, meditando na palavra do Senhor, a qual nós temos aqui uma experiência maravilhosa,
que é a pessoa de José, o famoso José do Egito. Um homem que foi escolhido por Deus para estar passando pelo momento de aflição, de prova e de dificuldade. Se formos discorrer a palavra do Senhor, em capítulos que vai nos ressaltar a história deste homem em detalhes, nós vamos vendo o cuidado de Deus na vida deste menino, deste jovem, e que lá na frente se tornou um grande homem na presença do Senhor. Mas nós vimos aqui, neste início deste capítulo, quando é expressado esta passagem, porque José era um dos filhos, se não que eu posso trazer a afirmação do filho predileto de Jacó. Infelizmente, Jacó, ele não escondia que ele tinha um apreço maior pelo seu filho José, porque era fruto do seu enlace matrimonial, de uma promessa a qual ele pagou um preço muito grande, que é a sua esposa Raquel. Então, quando José veio, com certeza trouxe a ele uma alegria, porque a Bíblia nos fala que foi o filho da sua velhice, mesmo vindo Benjamim, que foi também o seu último filho de Raquel, porque depois de Benjamim, Raquel veio a falecer. Mas José, ele se destacava no meio dos seus irmãos, não somente porque Jacó tinha um sentimento maior por ele, mas porque havia uma marca diferente sobre a vida desse jovenzinho, porque desde o início o Senhor já havia dado a ele os sonhos espirituais, sonhos proféticos, a qual o Senhor já começara a dar para este jovenzinho. E quando ele contava estes sonhos, então os seus irmãos enchiam o seu coração de ciúmes, tanto pela forma do seu pai Jacó o tratar diferente, com mais carinho, com mais atenção, como também os sonhos a qual Deus dara a ele, e ele tinha também ali o discernimento juntamente com seu pai. E a Bíblia nos fala que os seus irmãos, dentro do seu coração, foi acumulando um sentimento que não vinha da parte de Deus, que era os ciúmes pela pessoa de José, pela sua conduta, pela sua forma de comportar. E dentro de dos sonhos a qual o Senhor dera a ele, dizendo sobre um feixe que se levantava e os outros feixes que tinha que se dobrar perante aquele único feixe, mas aqueles irmãos não sabendo que este sonho revelador seria lá na frente uma válvula de escape para a vida deles, mas os seus corações cheios de ciúmes, não vendo que era da parte de Deus sendo usado para trazer um recado, mas o coração inflamado de ciúmes, olhando somente para o lado pessoal. Mas a Bíblia nos fala que quando Jacó pede para os seus filhos levar o rebanho para pastar, para se alimentar, e ali os seus irmãos vão levar aquele rebanho. E José, ainda sendo jovem, ainda sendo moço, ficou com seu pai Jacó. A Bíblia nos fala que o seu pai, preocupado com a demora dos seus irmãos e querendo saber que se eles estavam bem, pediu para José ir de encontro aos seus irmãos, para levar para o seu pai notícias, para ver se eles estavam bem. E assim José, obedecendo seu pai, a Bíblia nos fala que ele seguiu o caminho, porque Jacó pedira aos seus filhos para levar o rebanho para Siquém. E assim, com certeza, Jacó, pensando que os seus filhos iam obedecê-lo, levando para Siquém. E a Bíblia nos fala que José, indo para Siquém e não os achara, e andando pelo caminho encontra uma pessoa, um homem, um viajante,
e ele pergunta se ele tinha visto um rebanho com uns condutores cuidando daquele rebanho. Ele disse: sim, eu vi. E eles comentaram que estava indo para Dotã. Então José foi para Dotã e lá ele encontrou os seus irmãos, e a qual nós lemos esses versículos, que de longe eles avistaram José, mas o coração deles estava inflamado de ciúmes, porque José se destacava no meio dos seus irmãos. E quando eles viam que José estavam vindo, eu entendo aqui, além dos ciúmes que estavam no coração deles, eles preocuparam, porque José estava sendo enviado pelo seu pai para levar notícias, e de cara eles não estavam onde o pai pedira que eles estivessem. Então José tinha que levar também esta notícia, dizendo que eles estavam em outra terra, porque eles não levaram o rebanho para onde o seu pai Jacó lhe pedira. E o coração dos seus irmãos inflamou ainda mais de ódio e de ciúmes. Enquanto José estava se aproximando dos seus irmãos, eles planejaram matar José, porque ele era empecilho. Era como se fosse que Jacó não via os outros filhos, mas somente José, pela a sua conduta, pela pureza do seu coração, e porque também o Senhor dera a ele um filho da promessa, a qual ele tinha um apreço pela sua esposa Raquel. Mas a Bíblia nos fala que dentro de um projeto, quando o Senhor tem para uma pessoa, os infernos todo pode se levantar, e Satanás com a sua legião tentando impedir, mas a palavra de ordem, ela vem da boca do Deus Todo-Poderoso. E aqueles irmãos traçaram um plano para tentar matar, tirar a vida de José. Mas o Espírito Santo de Deus moveu no coração de um dos seus irmãos, e dizendo: não vamos matá-lo, não vamos manchar as nossas mãos com o sangue do nosso irmão, porque de que forma que nós vamos apresentar perante o nosso Pai, se as nossas mãos vão estar manchadas com o sangue dele? Então entraram em um consenso de um acordo para lançar José dentro de um poço, de uma cisterna, e deixá-lo ali. A Bíblia nos fala que quando José vem com toda alegria e o seu coração tão puro para saber notícia dos seus irmãos, assim foi pego José e foi lançado dentro desta cisterna. Lhe tirou-lhe a túnica, a qual foi dada para ele, que trazia grande ciúme, porque aquela túnica era de várias cores, e aonde José passava, com certeza lhe destacava a sua presença pela túnica que foi lhe dada de presente. Então foi-lhe tirada essa túnica e ele foi lançado dentro dessa cisterna. A Bíblia nos fala que quando seus irmãos estavam distante, ali comendo pão, infelizmente, quando a pessoa está com seu coração inflamado de um sentimento que não provém da parte do Senhor Deus, ele fica insensível ao seu próximo, porque eu vejo seus irmãos não preocupados por ter o lançado dentro da cisterna, eu vejo eles ali alimentando de pão, e quem sabe alegres pela situação a qual estava ali o seu irmão José, e planejando nos seus corações de tirá-lo à vida. Mas quando o Senhor traz uma válvula de escape para aquele jovem, porque tinha um plano maravilhoso da parte de Deus sobre a vida de José, foi quando uma caravana de ismaelitas estavam passando, e um dos seus irmãos disseram: olha, ao invés de matar o nosso irmão José, vamos pegá-lo e vendê-lo, porque assim será melhor do que manchar as nossas mãos com o sangue do nosso irmão. E assim eles entraram em um acordo e venderam José para a caravana daqueles ismaelitas, porque a Bíblia nos fala que José era um jovem de boa aparência, um jovem vistoso, um jovem que para eles daria um retorno financeiro muito bom.
Então foi vendido aquele sonhador para aquela caravana de ismaelitas, levado cativo para o Egito, mas não sabendo que naquele momento de aflição e de prova, que aquele jovenzinho de aproximadamente 17 anos foi lançado dentro de uma cisterna, mas o Senhor o dera uma válvula de escape, não sabendo ele que dentro daquele momento de aflição, porque a Bíblia não nos fala o que José pensou, o que ele passou, se ele ficou angustiado ou não dentro daquela cisterna. A Bíblia não nos relata a posição de José, a qual ele ficou dentro daquele poço. A Bíblia não nos fala, mas eu sei que a promessa de Deus não foi em vão sobre a vida daquele jovem. Com 17 anos, ele foi lançado dentro de uma cisterna de aflição. Mas a Bíblia nos fala que dentro de um tempo, não é nos dado um momento de horas ou de dia, que aquela caravana passou e levou José, escravo, para o Egito. Aquele momento de aflição se finda tirando de dentro de uma cisterna e conduzindo aquele jovem uma vitória iminente, aparentemente tirando ele de dentro daquela cisterna, mas ele ainda não sabia o que esperava ele e para onde ele estava indo. Seguindo a viagem, o nome do Senhor já começou a ser glorificado na vida daquele homenzinho, apenas 17 anos, mas com um coração temente a Deus. E o que me chama a atenção é quando nós vamos lendo essas histórias, a qual o Espírito Santo de Deus vai conduzindo e ressalta no meio do texto: e o Senhor Deus era com José. E o que me chama a atenção e arde o meu coração, chegando ali, José é vendido para Potifar, para trabalhar na casa de Potifar, para estar cuidando da sua casa. E quando uma pessoa tem aliança com Deus, e quando uma pessoa tem um coração segundo o coração de Deus, e luta para fazer e estar dentro da vontade de Deus, aonde esta pessoa ela vai, a bênção da paz de Deus, ela segue esta pessoa. Porque em Deuteronômio deixa para nós bem claro: as bênçãos do Senhor virão até ti. Não precisa você correr atrás e descabelar, é mediante o teu posicionamento na presença do Senhor, as bênçãos do Senhor te seguirão. Então eu vejo um homenzinho de 17 anos, quem sabe amedrontado, em meio a uma situação, foi traído pelos seus irmãos, que aflição de alma com certeza ele estaria, que conflito de mente com certeza ele estaria, porque ele apenas tinha 17 anos, em um momento de angústia de alma, foi levado escravo para dentro da casa de Potifar. Mas a palavra do Senhor, olha que maravilha, ela diz para nós: e a casa de Potifar prosperou dentro da presença do homem ungido, escolhido, chamado José. E tudo que ele colocava a mão era próspero. E foi dado para ele cuidar da casa dos seus trabalhadores, e a casa de Potifar prosperava. Aleluia. Em meio às aflições, o Senhor exalta os seus escolhidos. Por isso que tem hora do início da mensagem que eu levei-nos a refletir como nós vamos entender que é vitórias em meio às aflições. Mas a forma de Jesus estar trabalhando com o seu povo não é dentro da ótica humana, porque se for dentro da ótica humana é muito fácil. O ser humano vai entender e vai dizer: não, mas fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Mas quando é dentro da ótica de Deus, é para confundir a mente humana, é para confundir a expectativa humana, é para mostrar que quando Deus entra dentro de uma situação, por mais que não tenha expectativa, por mais que há um momento de luto, Deus faz ressuscitar, porque tem promessa da parte dele. Aleluia.
E a casa de Potifar ia prosperando. E a Bíblia nos fala em algumas versões que Potifar tinha o seu coração alegre a respeito da pessoa de José. Confiava em José. Satanás não se agradou desta situação, porque ele intentou tirar a vida daquele jovem. O Senhor deu o livramento, lançaram ele dentro da cisterna, pensando: agora eu vou matar os sonhos dele. Ele não vai ser mais um sonhador, ele não vai ser mais um intérprete. O sonho de Deus vai ser ofuscado na vida deste jovem. Mas soprou-se o Espírito Santo de Deus e disse: ainda não, a minha palavra, ela é a única que pode ser proferida sobre a vida do meu ungido. É tirado da cisterna, é levado por ser escravo, não tem nada não. É dentro do momento de humilhação que Deus exalta. Ele entra dentro da casa de Potifar como escravo, mas a presença de Deus era na vida dele, a presença de Deus era na palavra dele, a presença de Deus era nas atitudes dele. E aí Satanás, invejoso, lançou uma seta no coração da esposa de Potifar, e ela começou a desejar aquele jovem, de boa aparência, com certeza bonito. E ali ela começou a lançar palavras, insinuando que estava interessada sobre a pessoa de José. Mas havia temor de Deus no coração daquele jovem. Havia o Espírito Santo de Deus reinando na vida dele. E ele tinha Deus acima de tudo, porque a Bíblia é bem clara e dizendo: e Deus era com José. E a Bíblia nos fala que em meio palavras que ela tentou insinuar, e não vendo correspondência, não vendo que ele deu abertura para ela forçou a barra, para nós entendermos aqui. Totalmente diferente, se nós formos analisar a atual situação a qual vivemos. Infelizmente, às vezes não precisa de nenhuma palavra de insinuação. Às vezes um olhar, infelizmente a pessoa já interpreta que já está me dando abertura e já cai no laço do diabo. Mas eu vejo um jovem posicionado na presença de Deus e decidido a honrar o nome do Senhor Deus. A mulher de Potifar, com seu coração inflamado de desejo por aquele jovem, e com certeza lhe atraiu ainda mais pelo seu posicionamento de não ceder àquela tentação. Ela força a barra, tentando ali abraçá-lo, tentando ali beijá-lo, com certeza. O texto nos deixa bem claro que ela tentou ali, e ele, para sair de leso, não dando vazão para a sua carne, ele deixou a sua túnica que estava sobre ele e saiu correndo. Aquela mulher, com certeza, ela se sentiu humilhada por ser mulher. Eu fui desprezada, eu não sou desejada por ele, ele não teve desejo por mim. Mas ela não aceitou aquela situação, ela não se deu por vencida. Às vezes nós pensamos porque somos filhos de Deus, somos intocáveis. Às vezes nós pensamos porque estamos agradando a Deus, estamos no caminho que Ele pede para nós, nós somos intocáveis e estamos dentro de uma redoma. Engano nosso. Enquanto mais da fidelidade, mais da prova. Enquanto mais da prova, mais da graça de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto mais da graça de Deus, mais perto dEle nós queremos estar. Aleluia! E eu vejo aquele jovem posicionado em não cair no pecado, porque Deus era com José. E aquela mulher ficou indignada, encapetada, e ela não aceitou ser rejeitada por ele. E ela cria uma situação, chama um dos seus servos e diz: olha, José tentou me forçar a deitar com ele, e quando eu gritei, quando eu disse que não, ele saiu correndo e ficou a sua veste aqui, mandando chamar Potifar. E quando é contado pela boca da sua esposa a atitude que aquele jovem teve, com certeza o coração daquele homem se entristeceu,
porque ele agradava da atitude daquele jovem, porque ele viu que quando ele entrou dentro da sua casa para prestar serviços a ele, ele viu a mudança. Ele viu a diferença dentro da sua casa com seus trabalhadores, ele viu a prosperidade, e ele viu que Deus era na vida daquele jovem. Mas infelizmente, ele teve que tomar uma decisão para fechar-lhe uma brecha com a posição que ele tinha elevada. Mandou chamar José e lançou ele no cárcere, mandou prender José, mediante a decisão de um homem de Deus, que não quis se contaminar com o pecado. Mas é vitória em momentos de aflições. Mas ele já foi lançado na cisterna, pastora. O Senhor já provou ele naquela cisterna, porque ele foi traído pelos seus irmãos. Muito doloroso, sangue do sangue dele. Ele não esperava, porque ele tinha um coração puro. Ele amava os seus irmãos e queria o melhor para ele. E ele foi traído pelos seus próprios irmãos e vendido por eles. Ele já foi afligido dentro daquela cisterna. Ele já foi humilhado, porque ele foi tirado de dentro de uma cisterna, mas foi levado a escravo. E ele estava trabalhando como escravo. E ainda dentro desta situação, é lançado dentro de um calabouço, dentro de uma prisão. E se nós formos analisar o que é prisão, não é um ambiente de alegria, não é um ambiente de paz, não é um ambiente de prosperidade, não é um ambiente de higiene, não é um ambiente que traz para um ser humano nenhum sentimento de expectativa de vitória. Mas a Bíblia nos fala que quanto tempo que José ficou dentro daquela prisão, aquele calabouço prosperou com a presença do homem, do Filho de Deus, porque Deus era na vida de José. E foi se passando os anos. A Bíblia não nos conta detalhes sobre os anos que foi acontecendo, mas ressalta esta palavra reveladora, que aquele cárcere, que aquele calabouço, que aquela prisão, ela prosperou com a presença de um homem de Deus. E às vezes nós estamos dentro de um momento de prova. Às vezes muitas pessoas que estão aqui nesta noite estão se sentindo em uma prisão, estão se sentindo sem forças, sem motivação, têm olhado para os teus problemas, têm se sentido acuado e não têm tido mais forças para estar pelejando e acreditando que Deus pode te tirar dessa situação. Quando nós vamos olhar para a situação de José dentro deste calabouço, pelos olhos da fé, é como se fosse eu vendo José indo em cada cela, levando a palavra de fé, levando o amor de Deus, levando uma palavra de consolo, trazendo a educação e a delicadeza a qual era a pessoa de José, e as pessoas com certeza olhando e não entendendo a posição daquele homem, porque a Bíblia nos fala que quando ele entrou naquela prisão, ainda era um jovem. E às vezes nós estamos dentro do momento de prova, dentro de um momento de aflição, e não estamos vendo a vitória. A Bíblia nos fala que passando-se os anos, chegou um momento que o Senhor começou a dar para entendermos a luz no fim do túnel. Foi quando estavam ali presos o padeiro mor e o copeiro mor. E dentro de um sonho que eles tiveram, estavam com as suas almas angustiadas, e a Bíblia nos fala que dentro desse relato, um deles contou, que foi o copeiro mor, contou para José sobre o seu sonho, a qual ele teve.
e pelo Espírito Santo de Deus, Deus usara aquele homem para estar interpretando o sonho do copeiro, dizendo que dentro de 3 dias, o Senhor estaria tirando ele daquela prisão, tirando ele daquele cativeiro, e exaltando ele novamente, dando a ele o seu posto, e ele estaria ao lado de Faraó. E aí quando o padeiro, vendo a interpretação daquele sonho, resolveu contar o seu sonho, mas dá para a gente entender que ele conta o seu sonho um pouco duvidoso, do que realmente poderia vir uma interpretação da parte de Deus. E quando ele conta o seu sonho, e José dá a interpretação para ele, que dentro de 3 dias, também ele estaria saindo daquela prisão, mas infelizmente ele não voltaria para o seu posto, mas sim ia ser tirado a sua vida. A Bíblia nos fala que não foi muito bem aceito da parte do padeiro aquela interpretação. Mas José vira para o copeiro e diz para ele: olha, o Senhor vai te colocar de volta no palácio, e quando você estiver servindo a Faraó, lembra de mim. Fala para ele que você está de volta, porque o Senhor lhe dera um sonho, e houve a interpretação de um sonho. Então você esteja lembrando de mim, e fala de mim para Faraó. E ali naquele momento de emoção, com certeza, o copeiro disse: pode deixar, eu vou lembrar de você. Mas o Senhor já estava trabalhando, porque aproximou-se do aniversário de Faraó, e foi chamado o copeiro e o padeiro, mas foi cumprido o sonho a qual o Senhor dera para eles, dentro da revelação usada por José. Infelizmente o padeiro, ele foi enforcado, e o copeiro, dentro do que o Senhor dera a interpretação, foi restituído o seu cargo, e ele estava servindo ao lado de Faraó. Mas aqui que pega a situação, dentro do cárcere, dentro da prova, quem sabe ele dizendo: agora há esperança, dentro do momento da minha aflição, porque agora se cumpriu a revelação deste sonho. O copeiro voltou, ele vai lembrar de mim, ele vai falar da minha pessoa, está findando os meus dias aqui dentro deste cárcere, porque agora ele vai servir a Faraó, vai falar do meu nome, vão mandar me chamar, e eu vou sair daqui. Mas não é dentro do nosso tempo, não é dentro do nosso jeito, não é dentro da nossa forma, porque a vitória é para vir dentro do momento de aflição e de angústia, porque ainda a palavra do Senhor nos fala que aquele copeiro esqueceu de José, e ainda ele ficou mais 2 anos dentro daquela prisão. Eita mistério! Pastora, mas Deus é mau, né? Não, Deus não é mau não. Ele conhece o seu potencial. Não vem luta sobre nós, a qual não possamos suportá-la, para a glória do nome do Senhor Jesus. Às vezes quando o embate da luta chega, realmente dentro da minha estrutura humana, eu posso pensar: meu Deus, eu não consigo, eu não tenho fé, eu não vou suportar. Mas a graça de Deus te envolve, te capacita e te renova, para que você vença o seu momento de prova. E passou-se mais 2 anos José dentro da prisão, murmurando, a Bíblia não nos fala. Questionando, a Bíblia não nos ressalta. A Bíblia nos ressalta que aquela prisão foi próspera, com a presença daquele homem. Depois de 2 anos, do trabalhar de Deus na vida de José também, porque às vezes nós olhamos somente o lado que ele foi injustiçado, mas quando a luta vem até nós que somos humanos olhamos o exterior, o Senhor olha somente aqui, é a essência.
Ele sabe o oculto e escondido, e para cada um de nós Deus tem uma medida de prova. Então naquele momento que foi lançado na cisterna, no momento da juventude, Jesus, o santo Deus, já estava trabalhando com aquele jovem. Naquele momento de 13 anos, lançado dentro de uma prisão, o Senhor estava trabalhando também com aquele homem, porque lá na frente tinha exaltação para ele, mas estava ensinando a ele ser servo e honrar a Deus acima de tudo. Com certeza aqueles 13 anos não é porque Deus se esqueceu dele, mas foi necessário aquele momento de aflição, aquele tempo de prova, aquele tempo de esquecimento, para que quando chegasse o momento de vitória da parte de Deus sobre a vida de José, o nome do Senhor permanentemente seria glorificado sobre a vida dele. E às vezes nós queremos as nossas vitórias dentro de um imediatismo. Às vezes nós queremos dobrar os joelhos e dizer que Deus tem que responder a minha oração. Às vezes nós queremos, em um momento de angústia e aflição de alma, dizer para Deus: olha para minha angústia, olha para minha aflição. Ei, mas Ele quer revelar para você, dentro da angústia e da aflição, que Ele vai te ensinar a ser perseverante. É dentro do momento de prova, é dentro do momento de luta, de dificuldade, que o Senhor quer revelar a você a vitória dEle, da parte dEle, para a glória do nome dEle. Aleluia! Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E o problema é que nós queremos do nosso jeito, aí a vitória não chega, aí a gente atola dentro da angústia, a gente atola dentro da aflição. E o Senhor está dizendo: eu quero te dar a vitória dentro da angústia, dentro da aflição. É debaixo da nuvem negra mesmo, é da densa prova, que eu quero revelar o meu cuidado para você. Aleluia! Eita glória, lecamassuri andecheia. E ali, quando o Senhor resolve dizer que é chegado o tempo sobre a vida de José, passa-se mais 2 anos, o Senhor dá um sonho para o rei, e aquele sonho perturba a sua alma, e aquele sonho o angustia, e ali ele manda chamar os seus intérpretes. Ele manda chamar os mais entendidos, de tanto da província do seu palácio, como também das cidades circunvizinhas, para interpretar aquele sonho. E eles não conseguiram trazer a interpretação. E a Bíblia nos fala que Faraó descaiu o seu semblante, angustiou a sua alma, e com certeza houve um questionamento na sua mente, porque eles não conseguem interpretar este sonho que tanto me angustia. Eita, aí o mistério de Jeová começa a ser desvendado na vida daquele que estava ali, não esquecido dentro da prisão, mas sendo trabalhado por Deus para ser exaltado lá na frente. Esse plano de Deus é maravilhoso, é tremendo. E aí o Espírito Santo de Deus revelador faz com que o copeiro se lembra de José. Olha os mistérios de Deus revelando para você aí. É no tempo de Deus, é na hora dele, é do jeito dele. A resposta vem, é na hora de Deus. E aí quando o copeiro lembra, tem José. Foi ele que interpretou o sonho, dizendo que eu ia ser restituído o meu cargo e que estaria ao seu lado. Faraó manda chamar José. Aleluia. Quem sabe quando chegou aquela notícia, em meio a um cárcere da solidão, da depressão, da escuridão, em meio onde muitos estavam ali presos, em meio muitos onde estavam ali angustiados, mas quando a Bíblia nos fala que aquele cárcere ele prosperou, quem sabe algumas pessoas tiveram ali um encontro com Deus de José, e quando chega a notícia
que Faraó mandara chamar José. Aquele homem se posiciona e vai saindo daquela prisão. Quem sabe muitos que não tinham ainda fé no Deus vivo poderia dizer, está indo para a morte. E quem sabe outros, a qual nesses 13 anos que estava convivendo com José, dizendo, Deus está levando ele para honrar, porque ele passou pelo momento de prova dentro desta prisão. A Bíblia nos fala que quando José é colocado na presença de Faraó, para poder estar interpretando aquele sonho, eu acho muito bonito o posicionamento de José. Quando a pessoa é de Deus, o seu coração realmente quer viver para a glória de Deus, ela não se exalta. Ela não diz que sou eu quem faço, ou eu quem sou. Quando o Faraó diz, olha, fiquei sabendo que você interpreta sonhos, e que não tem nenhum sonho que é dado a você que você não interprete. Olha a resposta de um homem de Deus, é pela presença do Senhor Deus que tenho respondido a tais sonhos. Outras versões falam, o Senhor é quem tem feito a interpretação de cada sonho. Jamais eu vejo nos versículos à frente, José se exaltando dentro de um momento e dizendo que ele é alguma coisa. E ali quando o Faraó conta para José sobre que ele teve este sonho, o Senhor já alertando o Faraó, e ele teve um sonho que estava à beira do rio Nilo, e que saía do meio daquelas águas, 7 vacas magras, e subia à margem deste rio, e também saía 7 vacas gordas, que também saía e subia à margem deste rio. E a Bíblia fala que este sonho, as vacas magras comiam as vacas gordas, e mesmo assim, a sua aparência continuava de vacas magras. E a Bíblia também nos fala que ele sonhou na outra noite com 7 espigas, todas cheias de grãos, bem viçosas, e também 7 espigas magras, raquíticas, e também essas espigas engoliam as outras. E pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso, quando o Faraó estava contando para José este sonho, o Espírito Santo de Deus lhe deu a interpretação deste sonho, dizendo para Faraó, assim diz o Senhor, que virá 7 anos de abundância, de fartura para este reinado, de grande abundância, serão 7 anos fartos, e também depois virá 7 anos de grande escassez sobre este reinado, 7 anos de fome e de muita escassez. Então José, levado pelo Espírito Santo de Deus, dá a ele uma orientação, dizendo, aconselho-te, ó Senhor, que aproveite os 7 anos, a qual o Senhor vai dar para vós, e administre bem estes 7 anos, que possa armazenar os grãos, que possa administrar bem as colheitas, para que quando chegar os 7 anos de escassez, a província, o povo de Israel, não venha sentir os 7 anos de fome e de miséria. E a Bíblia nos fala, que eu quero estar lendo aqui para vocês, que quando Faraó ouve este conselho, e ele diz, levanta uma pessoa para estar administrando estes 7 anos, que haverá de provisão da parte do Senhor de abundância. E aí o Faraó olha e diz assim, ao conselho, foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus?
Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerás todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Aleluia. É vitória em tempo de aflição. Aquele jovem que foi lançado em uma cisterna e que não questionou dentro da situação a qual ele se encontrava, e que foi saído de dentro de uma cisterna, nem dentro de um momento de exaltação, mas foi levado a escravo, foi chegado dentro de um momento de uma válvula de escape para estar trabalhando ali, dentro da casa de Potifar, e pensando que tinha sido aliviado o peso da sua prova, é lançado dentro de um cárcere, de uma prisão, e foi se passado ali 13 anos, porque a Bíblia nos fala que quando José foi tirado de dentro da prisão, ele tinha 30 anos de idade. Mas foi o tempo que o Senhor trabalhou com José para amadurecimento, porque o Senhor lá na frente ia exaltar este homem na frente de Faraó, colocando ele como governador da província dele, para estar cuidando dos negócios de Faraó, não para se exaltar, mas para exaltar o nome do Senhor na vida de José, porque o próprio Faraó dá pelo teu cativeiro, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Não murmure, mas gema na presença do Senhor. Não consigo louvar, mas dá glória lá dentro. Não consigo glorificar, somente consigo chorar. Eu tenho apenas lágrimas para ofertar o Senhor. Então chore, chore, desça as tuas lágrimas dentro do teu momento de prisão, dentro do teu momento de aflição, dentro do teu momento de prova, porque o Senhor tem sondado, o Senhor tem conhecido a cada gemer da tua alma, a cada palavra que sai da tua boca. O Senhor tem conhecido as tuas atitudes, o Senhor tem sondado o teu coração, se você realmente tem colocado Ele em primeiro lugar, e aonde você tem passado, você tem contaminado, é a presença de Deus na tua vida, ou infelizmente uma má companhia de murmuração. O Senhor tem te sondado, que é no momento da prova, Ele quer te dar a vitória, mas a balança de Deus aqui nesta noite, Ele quer te honrar, Ele quer te dar a vitória. É no momento de humilhação, é no momento de angústia, é no momento de aflição de alma, mas o Senhor quer ver em ti um coração decidido, que eu honro a Deus. Eu perco a capa, mas não perco a honra. Eu perco a túnica, mas eu não perco a presença de Deus. Não tem nada a falar no meu nome, pode até tocar no meu nome, mas no nome de Jesus e na comunhão que eu tenho com Ele, não vai tocar não. Pode até dizer, é falso profeta, é ilusão, é fogo estranho, vai passar logo, mas a tua perseverança na presença do Senhor, no momento de prova, eita glória, o Senhor que naiarabassuia, vai soprar o vento dele, vai te entregar vitória, é vitória, é vitória, é exaltação, é completa vitória. José foi colocado como governador. O nome do Senhor foi glorificado na vida daquele jovenzinho que chegou como escravo no Egito. Chegou humilhado. Quem sabe chegou sem expectativa de vitória, mas honrando a Deus. Quem sabe chegou com a alma machucada, aflita porque tinha sido traído pelos seus irmãos, tinha sido vendido e rejeitado pelos seus irmãos. Como dói! Passar a prova com pessoa lá fora é muito fácil.
alguém que dá uma buzinada, alguém que fala um palavrão para você não conhece. Às vezes você pode assustar, ficar meio assim nervoso, ressentido, mas não é da sua convivência. Mas aqueles próximo de você dói. Aquele que é sangue do teu sangue dói. Aquele que é irmão de fé dói. Mas é dentro dessa prova que o Senhor quer te aperfeiçoar. É dentro desta prova que o Senhor quer te lapidar. É dentro dessa situação, deste cativeiro, que o Senhor quer te revelar ali o cuidado dEle na sua vida, e você abençoar outras vidas no momento de prova. Por isso que o tema da nossa campanha hoje é vitórias em meio às aflições, às angústias, às provações, às solidões, aleluia. Terabashia lamassuia, teraia massuia. E para concluir esta palavra, eu vejo aqui a medida de Deus, tanto que é maravilhosa. José, ainda com seus 17 anos, quando o Senhor permitiu ele estar dentro daquela cisterna, foi uma passagem rápida, porque ali ainda estava sendo trabalhada a sua estrutura, o seu emocional, a sua estrutura física. E lá na frente o Senhor já permite José entrar dentro de um calabouço e de uma prisão. E ali foi passando-se os anos, o Senhor foi trabalhando com a estrutura de José, foi trabalhando com a fé daquele homem, foi trabalhando com o emocional daquele homem, foi trabalhando com o íntimo daquele homem, em momentos com certeza de solidão, de aflição e de angústia. Então foram 13 anos que o Senhor permitiu de prova, mas lá na frente a exaltação da parte do Senhor Deus. Quando eu vejo aqui a conclusão desta palavra, quando o faraó é decretado José ser o governador do Egito, para estar administrando ali os negócios do faraó, para estar cuidando das províncias, das plantações, e fazendo toda a administração, e ali trouxe o anel, trouxe as vestes, e colocou José já em uma posição. Olha o cuidado e o detalhe de Deus, foi-lhe dado uma esposa. Que mistério! Da onde Deus tira essa esposa? Da filha de Potifar. Foi-lhe dada a esposa para José, a filha de Potifar, a qual ele saiu dali, dizendo que ele queria ficar com a esposa de Potifar, que ele queria deitar com ela. Passou-se os anos, o Senhor trabalhou com aquela situação, o Senhor mostrou que ele era um homem de Deus, e disse: para mostrar que eu sou Deus na vida deste homem, eu vou tirar de dentro da tua casa, para dizer que eu honro aqueles que me honram, e é eu quem coloco no degrau da exaltação, aleluia. Se coloque sobre os pés nesta noite. Mas o que eu acho mais bonito, mais maravilhoso, é que eu não vejo exaltação sobre a vida de José. Eu vejo este homem passando por este momento, esses detalhes de prova, estes detalhes do que o Senhor permitiu na vida de José, e ele em tudo, eu vendo ali, lutando para estar glorificando e honrando o nome do Senhor Deus. Nós temos 7 quintas-feiras, e o Senhor vai se revelar a cada um de nós, o seu cuidado, a sua misericórdia, a sua provisão. Mas cabe de cada um de nós nos atentarmos para a medida de Deus sobre as nossas vidas, para a medida da prova, para o estreito de Deus para cada um de nós. Não é momento de apontarmos o dedo e dizermos que eu estou sozinho nesta prova e que ninguém tem me ajudado. Não é momento de dizer que eu estou sozinha, esquecida. A igreja esqueceu de mim, o pastor esqueceu de mim.
A minha família esqueceu de mim. É um momento que o Senhor está permitindo em você estar dentro desta prisão contigo mesma, contigo mesmo, porque o Senhor está trabalhando contigo, é de dentro para fora, porque o Senhor preza pela salvação da tua alma, porque o Senhor preza, porque Ele tem um de precioso para contigo, que é a salvação da tua alma em Cristo Jesus. Então você abra a tua mente e abra o teu coração, porque haverá vitórias em meio às aflições da tua alma, haverá escape de Deus em meio às aflições da tua alma, haverá resposta da parte de Deus em meio às aflições da tua alma, haverá livramentos da parte de Deus em meio às aflições da tua alma. Dia 3 de janeiro de 2019, como a igreja sabe que nós tivemos um acidente indo de férias, dentro da permissão do Senhor. E eu lembro muito bem quando estávamos arrumando as malas, eu e meu esposo, e conversando sobre a obra e a vontade de fazer a obra do Senhor. E aí nós entramos dentro de uma linha de raciocínio dizendo: eu queria fazer um evangelismo mais agressivo, sem essa expectativa de programação de horário, de panfleto, da rua tal, da casa tal, mas ser um evangelismo de uma forma agressiva, sem nada planejado, e chegar simplesmente e já começar a falar do amor de Cristo. Mas como eu queria um trabalho como este, e eu ia me sentir muito útil para Deus. E eu e meu esposo com os olhos cheios de lágrima, e ele dizendo: eu também queria ter um trabalho como esse, uma oportunidade como essa, porque a gente vai acostumando com essas coisas tão programadas. Mal nós sabíamos do que o Senhor já tinha assinado embaixo, e dizendo: gostei do assunto, gostei do projeto, e eu vou conceder o pedido do coração de vocês. Mas mal saberia da forma que o Senhor estaria trabalhando em nossas vidas. E quando foi no dia 3 de janeiro, tivemos um acidente pela misericórdia de Deus. E quando aquela caminhonete capotou, e quando nós voltamos, e ali quando abrimos os olhos, e não tinha dimensão do que tinha acontecido, do acidente, da gravidade do acidente, mas graças a Deus os 5 estavam vivos dentro daquela caminhonete, glorificando a Deus. E ali as pessoas já começaram a vir, querendo abrir a porta, porque a cabeça do meu esposo estava presa em minha ferragem. E ali eu comecei a glorificar a Deus, porque veio uma glória de Deus na minha vida, e eu não conseguia parar de dar glória a Deus, de agradecer a Deus, e de dizer aleluia, e agradecer pela vida. E de repente um dos homens disse: só pode ser crente para estar dizendo desse jeito. Naquela hora o Senhor me fez lembrar, e eu disse para ele: sou mesmo, e é por isso que eu estou vivo e a minha família, porque eu sirvo a um Deus vivo. Aquele homem já encheu os olhos d'água. Tiramos meu esposo de dentro da caminhonete, todo mundo pro lado de fora, e aquela multidão de gente vindo até nós, e dizendo quantos morreram. E o Senhor diz: está aí, anuncie o meu evangelho, fala do meu amor, fala para eles que eu sou vida. Shaidama Timanai Aragashai. Pessoas ali reconciliaram com Jesus. Pessoas ali começaram a chorar em ver-nos vivos. E eu ali alegre, feliz, não consegui chorar, mas tinha um sentimento de gratidão na minha alma. E vendo aquelas pessoas chorando, e eu dizendo: foi Jesus, eu sirvo a Ele desde os meus 9 anos. E o Senhor dizendo: eu interditei essa BR, anuncie o meu amor. Em meio às aflições, tem vitória. Cai aragachou. Tira manda cai e massuia. Claro que a vitória foi muito grande,
por ter a minha família protegida e salva. Mas maior foi ver tantas vidas que foram evangelizadas, reconciliaram, aceitaram a Jesus, tanto naquela BR, dentro daquela ambulância, dentro daquele hospital, naquele hotel, na cidade para onde nós fomos. O leque estava aberto e o Senhor dizendo: pode falar, os corações estão preparados. Tu não pediu? Olha aí, o campo está pronto. Nós não entendemos o plano de Deus, apenas Ele quer vaso. Ele quer vaso, é glorificando a Deus. Em meio às aflições, Ele te exalta e te entrega a vitória. José, homem de fé, e o Senhor era na vida de José. O Senhor é na tua vida. O Senhor é no teu ministério. O Senhor é na tua casa. O Senhor é na tua história. O Senhor é na tua boca. O Senhor é na tua mente. O Senhor é nos teus passos. O Senhor é contigo. Então tem vitória da parte de Deus. Tem resposta, tem válvula de escape, tem vida da parte de Deus para com a tua vida aqui nesta noite. Nós vamos orar agora. Levante a tua mão, porque tem azeite de Deus aqui. Tem azeite de Deus para responder esse momento de aflição que você está passando. Você acha que a porta não está aberta? Ela está aberta sim. Só que o Senhor quer que você glorifique, exalte, adore, porque já abriu a porta. A porta já está aberta. O Senhor já entregou esta vitória. Agradeça, agradeça e dá o testemunho, porque é uma grande porta da parte do Senhor. Aleluia. Vai glorificando o nome do Senhor Deus. É vitória em tempo de aflição. Ah, mas a minha alma está angustiada. Eu não dou conta não. Está triste, está angustiada, está aflita. Vai gemendo, vai gemendo, vai suplicando, vai soprando aí. Vai gemendo, porque o Senhor quer liberar a vitória para você. Tem livramento da parte do Senhor sobre a tua casa. Tem livramento que aramagaiaçoa. Tem vitória da parte do Senhor para com a tua vida, a tua história, em nome de Jesus. Pai querido, Mestre amado, Deus santo e verdadeiro, olha a tua noiva aqui, Pai. Olha a tua igreja, Ragamassurianda, de mãos levantadas, de coração contrito. Eia Ragasuia de Baixaia, em meio às aflições, em meio às angústias, em meio às provações, o Senhor quer revelar, entregar vitórias incontáveis, vitórias sobrenaturais. Entrega aqui, meu Deus, nesta noite. Conhece a causa da tua igreja, conhece a causa do teu povo. Traz vitória, traz resposta, traz milagre. Prospera a fé, para que creia no sobrenatural vindo da parte do Senhor. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. Receba o milagre, receba a cura, receba o renovo, receba a paz na tua alma. Receba a fé, para que tu possas crer no impossível vindo da mão do Senhor. Receba em nome de Jesus a tua vitória. Receba a tua cura, receba a porta aberta, receba o teu ministério levantado. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu ministro a bênção do Senhor para a tua noiva, a tua igreja. Nesta noite, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Quem tomou posse da vitória aqui hoje? Senhor falou contigo? Falou? Então pega essa palavra, alimente dela e creia que é em meio às aflições o Senhor estará se revelando grandes vitórias para a sua vida. Amém? Nesta noite nós temos alguém aqui que toma a decisão
de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nesta noite alguém está aqui, eu estou aflito, eu estou angustiado, para mim nada está dando certo, mas eu quero me render na presença do Senhor Deus, eu quero aceitar a Jesus, eu quero reconciliar com Jesus, eu estou afastado, mas eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Nós temos alguém nesta noite? Levante a sua mão aceitando a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Nós temos alguém aqui? Hoje é a noite oportuna, o Senhor te trouxe aqui, e Ele quer te dar vitória, em momentos de aflições, Ele quer se revelar a você, como um Pai, como um Deus de misericórdia. Nós temos alguém que quer aceitar a Jesus, alguém que quer reconciliar com Jesus nesta noite? Hoje o Senhor te faz este convite, e quer te presentear com a salvação, em nome de Jesus Cristo. Não temos? Amém? Que Deus abençoe a amada igreja. Eu agradeço a oportunidade nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deus tem sonhos pra você. Glória a Deus. Sonhos tão Aleluia. reais. Glória a Deus. Sonho um reino pra Davi. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite em gratidão. Deus falou conosco de uma forma muito especial. Aleluia. Pela internet, Eurípides Borges, paz do Senhor. Abimael Rodrigues, a paz do Senhor Jesus Cristo. Diácono Abner, oh glória. Estamos aqui conectados, glória a Deus, palavras do céu. Em nome de Jesus, vamos dar a paz do Senhor para os nossos irmãos? 1, 2, 3. Paz do Senhor. Glória a Deus. Tatiana e Souza, peço oração. Não estou bem de saúde, sentindo muita dor, febre. Por esse motivo não consegui ir, mas estou aqui adorando a Jesus junto com os irmãos. Quantos creem que ela está curada? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um amém bem forte então, se você crê. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos a vida de cada pessoa que está aqui na internet, que assistiu esse culto. Que o Senhor venha ministrar de forma especial. Cura a irmã Tatiane, abençoe, guarde e restaure, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Na cantina hoje, canjica, departamento infantil, uma deliciosa canjica, vai ser uma bênção. Laércio vai abrir a porta ali, você pode entrar e se deliciar com essa canjica abençoada. Glória a Deus. Estamos alegres nesse primeiro dia de campanha. Glória a Deus. Feche os seus olhos então, levante sua mão aos céus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que saem daqui vitoriosos no meio das suas aflições, e os que creem e assim recebem, dizem amém. Vá na graça e na paz, cumprimente os seus irmãos. Deus abençoe vocês. Aos irmãos internautas, Deus abençoe você de uma forma muito especial. Não esqueça, no meio das suas aflições, Deus deseja se revelar de forma sobrenatural e te entregar vitórias do céu. Obrigado por estar conosco. Deus abençoe você. Nosso próximo culto domingo pela manhã. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Reunião com os obreiros aqui ao lado do portão. Ensaio com as crianças aqui ao lado da câmera. E reunião com todos os jovens na sala dos jovens.